Obrigado. Primeiro eu queria agradecer, aliás, desculpa, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui. Faço isso nas pessoas dos meus amigos Eimar e Fernanda. Eles me colocaram no final, que é para todo mundo ir embora. Tá? Nós vamos colocar o Ronaldo no final, porque o pessoal já vai saindo, facilita, a gente economiza no coffee break. É aquela parte, Carlos Eduardo, você falou que a gente tenta se livrar do nervosismo, né? Primeiro, eu vou chamar a atenção do Eimar. A Lei Complementar 75/93, ela garante igualdade de tratamento entre os magistrados e os procuradores. Você chamou o Carlos Eduardo de Carlos Eduardo e me chamou doutor Ronaldo. Eu exijo paridade sem o doutor. Desculpa, doutor Carlos. Não. A paridade é me chamar de Ronaldo. Exatamente. Antes de começar, eu quero falar algumas questões aqui. O Eimar falou do professor Roberto Lira Filho. E eu me recordei da época que eu era estudante, lá na UDF, onde Carlos Eduardo hoje é professor. Eu não sei se o CA ainda se chama professor Roberto Lira Filho. Ainda chama. Pois é, eu sou fundador daquele CA. Eu fui o primeiro vice-presidente do CA. E nós escolhemos o nome, né, em homenagem ao professor Roberto Lira Filho. Era bem aquele momento do direito achado na rua. E eu quero contar um fato para que a gente consiga ter uma noção do que é uma ditadura, não nos estereótipos da ditadura que a gente conhece, né, da tortura, dos assassinatos, das violências físicas públicas. Né. Eu gostava, era metido a fotógrafo na época que eu era estudante. Eu teve um dia do badernaço lá em Brasília, né? O pessoal menos novo aqui, que viveu em Brasília nos anos 80, sabe do que eu estou falando. Eu tinha uma Pentax Camil, né? E foi destruída pelo policial, essa Pentax. Eu quero falar de uma outra face da ditadura. No dia da inauguração do CA, o presidente do CA passou mal. Pela lei de Murphy, sobrou para mim. E ele me avisou que faltava meia hora, 40 minutos só para a inauguração do CA. Aí eu tinha que preparar alguma coisa para falar. Eu peguei, escrevi ali alguns pontos e peguei 2 citações. Né? Fiz o meu discurso. Eu tinha 16 anos. Quando eu fiz 21 anos, o meu tio, irmão do meu pai, General Fleury, que era do SNI, do Serviço Nacional de Informações, ele era a nossa alegria, porque ele sempre dava presente, era envelope com dinheiro. Todo mundo teve um tio assim, né? Que podia ser qualquer R$5, que era a alegria da molecada, que a gente comprava o que a gente queria. Esse meu tio, quando eu fiz 21 anos, ele me deu de presente um envelope pardo, grande. E eu falei, opa, o negócio melhorou. Dentro do envelope tinha uma pasta, essas pastas suspensas. Eu perguntei, tio, o que é isso? Ele falou, isso é sua pasta na SNI. Eu falei, espera aí, eu tenho ficha na SNI? Ele falou, tinha. Falei, tio, antes de eu abrir, o que tem nessa pasta? Pelo amor de Deus. Ele falou, tem um discurso que você fez.
Eu nem lembrava do discurso, aí fui ver qual que era. E era esse meu discurso. Eu perguntei para ele, vem cá, então a sociedade pagou um servidor público para ir numa faculdade gravar um fedelho de 16 anos cheirando a fralda. É isso mesmo? Ele falou, não, mas você citou Karl Marx. Aí eu falei, tio, eu posso confessar uma coisa? Eu nunca tinha lido Karl Marx. Então, por que você citou? Eu falei, porque na época era bacana, era bonito. Depois eu fui ler, eu li... mas na época não tinha nem... Então, isso mostra uma outra face, que é a face do desenvolvimento do debate de ideias, né, que, vivendo numa ditadura, isso aqui hoje não estaria acontecendo. Durante as medidas de emergência lá em Brasília, processo da discussão das diretas já, reunião de mais de 3 pessoas, 3, era proibido. Uma outra coisa que eu queria colocar também é, a professora Silvana falou do cartaz lá do Movimento 68, mais 68. Nós fizemos uma campanha, agora estamos fazendo, na verdade, no Ministério Público do Trabalho, de combate ao trabalho infantil, nos inspirando nessa campanha. É o bracinho de um bebê, com aquelas fitas, né, onde põe o nome do pai, da mãe, etc. E ali está escrito, sei lá, Felipe, diplomata, embaixador do Brasil nas Nações Unidas. É uma campanha de combate ao trabalho infantil. Permita que essa criança, que esse bebê, tenha seus sonhos. Bem, vamos lá. Eu posso falar em pé? Claro. É vício de quem já deu aula. Não, de jeito nenhum. Esse é o primeiro problema da terceirização. A minha filha pegou, estava fuçando as minhas palestras, ela é advogada, hoje trabalhista, ela não era, agora foi para a área do trabalho, e ela olhou e falou, pai, essas suas palestras estão muito chatas. Eu falei, chata? Mas você foi em alguma palestra? Falou, não, é a apresentação, você só escreve, tem que botar uns efeitos, tudo. Aí eu falei, então faz aí uns efeitos. Ela fez, e eu não consegui tirar, eu terceirizei, e ela ainda quarteirizou para o meu filho de 14 anos. Né? E eu falei, você terceiriza e não sabe voltar, e que dá, né? Bem, primeiro, algumas perguntas que a gente deve fazer para início da discussão. A primeira, ainda vivemos numa democracia? Essa é a primeira questão. E eu vou trazer um exemplo prático. A democracia, o auge, o ápice da democracia é o quê? Eleição. É o momento em que a gente, pelo menos em tese, poderia escolher os nossos destinos. O Carlos Eduardo e a professora colocaram muito bem que isso é muito relativo. Mas, em tese, é aquele momento que a gente pode escolher para que lado vai o país, para que lado nós queremos ir. E todas as eleições, a gente vê o quê? A gente vê adesivo, né? A gente vê camiseta, a gente vê cartaz. Quem de vocês se sentiu seguro para colocar um adesivo do seu candidato no carro? Bem, eu não posso colocar, né? Mas quando eu era servidor do TRT, lá da 10ª, lá em Brasília, eu colocava. Como procurador, eu não posso.
Mas, se eu pudesse, eu não colocaria. Teve um amigo da minha filha, amigo desde do maternal, né? Ele é homossexual, estava com o namorado dele, no dia da votação do primeiro turno, acabou a votação, foram para um bar, o Beruti, lá em Brasília, e tinha um adesivo do Haddad no carro. Na hora que eles estavam entrando no carro, chegaram 3 caras e falaram: além de comunistas, são bichas. E bateram nos 2. Temos democracia ainda? E entrando especialmente nos temas da nossa discussão aqui. Primeiro, há trabalho sem democracia? Há. Há trabalho. Nós temos aí vários países, né, que não são democráticos e há o trabalho. O próprio Brasil, nós já tivemos experiências ditatoriais, plenas, vamos chamar assim, já que, penso eu, esses tempos, eu diria, esquisitos que a gente passa, mas na ditadura plena, por exemplo, a recente ditadura militar, havia o trabalho. E, aliás, o trabalho com muito mais direitos do que nós vivemos hoje. E se a gente inverter a frase? Há democracia sem trabalho? Nós podemos falar que vivemos numa democracia plena quando nós temos quase 13 milhões de pessoas que não têm um emprego e que nós temos praticamente 27 milhões de pessoas que estão na informalidade ou simplesmente desistiram de procurar um emprego? Num país com tantas desigualdades, num país onde não é dado a muitas crianças, não é dado a muitos adultos, por exemplo, pessoas transexuais, pessoas com deficiência, negras e negros, o direito ao trabalho, o direito à dignidade. Há democracia? Democracia pressupõe igualdade. Essas são perguntas que eu quero deixar no ar. Eu tenho muito medo quando eu falo e as pessoas falam: nossa, adorei, você tirou todas as minhas dúvidas. Eu falo: então você não entendeu o que eu falei. Porque eu acho que o objetivo de um debate como esse é suscitar dúvidas. E a gente sai daqui pensando se as nossas certezas são tão certas, né, e se as nossas dúvidas eram dúvidas. E é o que eu me proponho a fazer. Eu vou matar minha filha. Desculpa, eu não falei isso não, tá? Força de expressão, por favor. Esse negócio, você vê como é que o povo está maluco. A minha filha, ela estudou 8 anos numa escola e o sonho dela era formar no fundamental para ir para a Pousada do Rio Quente. Tinha a excursão da escola, ela não falava de outra coisa. Faltavam uns 3 meses para ela... 3 meses não, 6 meses para acabar, na época, a 8ª série, né, agora é o 9º ano. Aí chamaram os pais para fazer uma reunião para discutir sobre a tal da viagem para a Pousada. E alguns pais começaram a reclamar que era muito cara. Falaram: não, vamos para Itiquira. Itiquira, para quem não conhece, é ali pertinho de Brasília, é uma cachoeira. Assim, acabou a cachoeira. Aí eu falei: ó, eu sou contra a gente mudar. Primeiro, porque eu acho que minha filha merece ir para a Pousada. Acho que ela vai se divertir muito e ela não fala de outra coisa há pelo menos 8 anos. E eu, obviamente, usando força de expressão,
Eu falei, não, chegar em casa, se eu falar com ela que ela não vai para a posada, vai para a etiqueira, ela me mata. Aí, no dia seguinte, minha filha chega em casa falando, pai, você, por acaso, na reunião, falou que eu ia te matar se eu não fosse para a posada? Eu falei, filho, eu acho que eu falei. O meu amigo falou que a mãe dele comentou isso, estava comentando com outra mãe. Que absurdo, um pai falou que a filha matava. Ele, se ele não fosse, mataria ele, se ele não, a filha mataria o pai se ela não fosse para a posada. Isso é uma coisa maluca, já vai. Mas esse é o mundo que a gente vive. E nesse mundo que a gente vive, o mundo do trabalho, foi apelidada a reforma, entre aspas, como bem colocado pelo Carlos Eduardo. Falou-se muito em modernização. Essas fotos são fotos feitas por procuradores em inspeção. Isso aqui é realidade. Aqui não dá para ver, porque foi cortada. Tem um porco aqui embaixo, que é onde os trabalhadores dormiam. Isso aqui foi numa operação de trabalho escravo. Bem, vamos lá. Está dando para ler a parte que ficou branca lá? Para a gente falar do processo democrático brasileiro e falar da evolução política do Brasil e o mundo do trabalho, não há como a gente não fazer um pequeno retrospecto histórico. E eu não tenho a pretensão aqui de dar aula de história, nada, mas apenas trazer um pouco do que pode, talvez, ser uma explicação para esse mundo que a gente vive hoje em relação ao direito do trabalho. Bem, nós passamos do período colonial, né, já tinha escravidão, obviamente, mas no período colonial a gente não tinha nenhuma discussão no Brasil acerca de direitos. Os direitos nos eram entregues por costumes, tudo que vinha de Portugal. Aí veio todo o período, durante já o colonialismo e depois no período monárquico, a escravidão, que foi abolida há 130 anos atrás, pelo menos oficialmente. E, penso eu, essa abolição tardia da nossa escravidão, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, a gente ainda paga um preço muito alto. A gente paga um preço muito alto porque, naquele período do colonialismo, o trabalho era visto como algo sujo. Quem era da nobreza não podia trabalhar. O trabalho era coisa de escravo. Uma frase que é uma das frases, na minha opinião, mais belas e representativas do mundo do trabalho, que é: o trabalho enobrece, no Brasil é visto como brincadeira. O cara falou, pô, você está trabalhando demais, o trabalho enobrece. Aí, Vamos fazer uma experiência. A Mega Sena acumulou, né? Eu não sei se acumulou de novo agora. 70 milhões. Não fala de novo, não, senão para aqui e vai lá jogar. Se a gente for numa casa lotérica, a gente pega e entrevista 10 pessoas que estão na fila para jogar. Vamos perguntar, fazer a mesma pergunta para as 10. O que você vai fazer se você ganhar sozinho na Mega Sena? Parar de trabalhar. É sempre assim, não vou. Mas
Ninguém fala, não, eu vou passar a fazer trabalho voluntário, eu vou deixar o trabalho que eu faço hoje, porque eu não gosto, para buscar um sonho que eu tenho de trabalho. Isso é um pouco dessa herança que a gente tem, de que o trabalho não é algo que nos dignifica. Se é um trabalho considerado de menor qualificação, então, vou dar um exemplo da minha casa. O meu filho foi morar na Austrália, morou 1 ano e meio. O pessoal perguntava, pô, Ronaldo, e como é que você fez para sustentar ele 1 ano e meio lá? Eu falei, não sustentei, não. Ele trabalhou de pedreiro. Oh, trabalhou de pedreiro. Vamos pegar aqui. Se eu chego, falo, não, seu filho faz o quê? Não, tem uma filha advogada e um filho pedreiro. Falar, pô, mas o que houve com esse filho pedreiro? O que deu errado com o pedreiro? Mas não, na Austrália pode. A nossa elite, ela quer viver no primeiro mundo, pagando o preço de terceiro mundo. Eu quero viver no primeiro mundo, mas não abro mão da passadeira, da cozinheira, da lavadeira. Porque lá não tem isso, não. Esse meu filho que foi para a Austrália, uma das primeiras vezes que eu conversei com ele pelo vídeo, né, do WhatsApp, ele estava cozinhando, fazendo uma gororoba lá, horrorosa, claro, eu elogiei a gororoba dele. Falei, pô, deve estar bom. Ainda bem que não dava para ele, então experimenta, né, pai? Mas lá é comum. Ele hoje mora na Alemanha, está se virando. Aqui não. Aqui, se o seu filho vira pedreiro, se sua filha vira babá, é porque alguma coisa deu errado. Porque o trabalho no Brasil, para a classe dominante, só é admissível se for um trabalho de classe dominante. O filho tem que ser engenheiro, advogado, médico. O período de ditadura militar e alternância entre autoritarismo e democracia é uma constante do Brasil. Se a gente fazer um retrospecto histórico e pegar o século XX, esse século talvez tão maluco quanto são os dias atuais, como muito bem colocado pela professora Silvana, nesse século nós tivemos períodos de ditadura, períodos de democracia, e é interessante que a gente sempre, quando a democracia parece que vai se esgotando, e a tendência é todo mundo esquecer o que é uma ditadura e abraçar esse sistema de governo no qual não temos liberdade. O próprio golpe de 64, o movimento de 64, eu queria ver se fosse um cabo e um soldado, né? Fechasse o Supremo, ia ser um movimento, um golpe. Mas o golpe de 64, ele, se não teve apoio popular, teve a conivência popular. Eu não era nascido, eu nasci em 66. Esse momento é o momento todo mundo fala, não parece a idade, eu sei disso. Então, houve uma conivência popular no próprio golpe de 64. E essa eleição agora, que eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer, não faço ideia do que vai acontecer politicamente no Brasil, porque, como a professora Silvana colocou muito bem, é muito fácil
depois você fazer a análise e falar, nossa, tinha aquele sinal, tinha isso, realmente, como é que eu não vi? O problema é que você vê antes mesmo. Essa eleição é tão maluca que todo mundo que votava no candidato que eu não votei tentava me convencer que ele não ia fazer o que ele estava prometendo que ia fazer. Eu falei, mas eu não posso votar em alguém que defende a tortura. Mas não vai torturar. Eu não posso defender alguém que fala que mulher tem que ganhar menos do que homem. Não, mas não é assim. Ele falou isso, mas não, ele não entende assim. Então, foi uma eleição completamente maluca, né? Essa. E a gente tem que exercitar esse aprendizado democrático, que também foi abordado pela professora Silvana, que a gente tem que sempre ficar... tem que ser um aprendizado permanente. Democracia não é algo que a gente brinca, não é algo que a gente pode deixar, não, vou guardar a democracia na gaveta aqui, depois eu volto. Não, não funciona assim. Ela tem que ser exercida, ela tem que ser... Nós temos que lutar por ela, né, o tempo todo. Tem que ser mais ou menos como nosso cônjuge, né? A gente tem que ficar reconquistando todo dia, todo mês. Se alguém gravar isso, pode mandar para minha mulher. E aí vamos pegar a nossa Carta Constitucional, né, a Constituição da República, que eu acho que é a base do nosso sistema democrático, é a base do nosso... era, até a Lei 13.467, o nosso marco normativo dos direitos sociais. Muito se falava da CLT. Não, porque a CLT tinha deixado de ser o marco do direito do trabalho há muito tempo, desde 1988, quando ele deixou de ser um direito trabalhista e passou a ser um direito constitucional do trabalho. O primeiro movimento, dentro dessa construção que chegou-se à Constituição da República, foi a campanha pela anistia, né, que foi a lei de 79, um movimento que ganhou ares de popularidade por meio da chamada democracia corintiana. Eu não sou corintiano, tá? Sou cruzeirense, que ganhou do Corinthians. E teve um jogo do Corinthians, eu não me recordo qual foi, em que colocaram uma faixa na torcida, na Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel apoia a anistia ampla, geral e irrestrita. A partir dali, claro, teve um monte de... Quase todos os jornais publicaram a torcida com aquelas faixas, e ali se iniciou o processo de popularização, de luta popular pela anistia. E, aliás, essa anistia ampla, geral e restrita, nós estamos pagando o preço hoje dela. Que um dos problemas que a gente enfrenta hoje foi a resistência brasileira em revisitar, em investigar a nossa ditadura, investigar o nosso passado. Esse é o grande problema. Pessoas como Coronel Ustra não ter sido condenado por tortura é algo inadmissível para quem tem pouco de humanidade só. No final da década de 70, início da década de 80, as grandes greves do ABC, né, foi o retorno da democracia social. Foi quando os trabalhadores brasileiros, junto com os seus sindicatos, puderam reivindicar. Era algo que era crime.
Greve era crime pela Lei de Segurança Nacional, fazer greve. Depois, em 1982, foi a primeira grande eleição, no caso de Brasília. 86, para deputado e senador, foi a primeira vez que eu pude votar. E criaram um voto vinculado, que era para garantir que eles teriam maioria na Câmara e no Senado. E depois, em 1984, a campanha pelas diretas já. Quem tem mais de 50 aí, como eu, possivelmente participou da campanha das diretas já. Foi uma campanha absolutamente maravilhosa, que deu essa sensação de pertencimento a um país que a gente não tinha. Falou sobre escola sem partido. Eu sou contra porque eu estudei no que eles querem que hoje seja escola sem partido. Eu fui educado na minha infância, e parte da minha adolescência, toda a minha adolescência, durante o governo militar, tendo aula de educação moral e cívica. Eu nunca esqueço, eu tinha um livro, era Grandes Nomes da História do Brasil, Grandes Heróis da História do Brasil, onde tinha General Costa e Silva, General Médici, General Ernesto Geisel, eram os grandes nomes que a gente tinha. Essas duas fotos aqui foram foi no dia da votação das diretas já, lá em Brasília. E aí eu já pulo para a própria Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, talvez essa Constituição brasileira seja uma Constituição tão rica em direitos sociais, seja uma Constituição tão rica no sentimento de humanidade que está ali inserido. Primeiro, porque ela foi fruto de efetiva mobilização popular. Eu lembro, já em 86, a OAB em Brasília acendeu a pira da Constituinte. Não sei se você estava lá, Imar, já? Ainda não. Na época, foi acendida uma pira, foi mais ou menos, sei lá, outubro, novembro de 86, e, na época, o presidente da OAB, lá do DF, falou: essa pira só irá se apagar no dia que a nova Constituição for promulgada. E assim foi feito. A característica dela, proteção dos direitos humanos como alicerce do Estado Democrático Brasileiro. E como toda Constituição que nasce após um período ditatorial, ela surge como um contraponto à ditadura, e assim foi também na Constituição de 46. E a Constituição de 88 também é de 46, que traz alguns princípios do direito social. Essa característica desse constitucionalismo social. Algumas fotos para mostrar bem essa participação popular, que foi essa festa popular que foi a Constituinte. Foi algo realmente muito interessante, mais de 1000 emendas populares apresentadas. Bem, e aí vamos voltar um pouquinho especificamente para o nosso direito do trabalho, nosso bom e velho direito do trabalho. Declaração de Filadélfia, trabalho não é mercadoria. Aí já vem o primeiro problema, que é a tal da terceirização. Na terceirização, a empresa que terceiriza, o lucro dela é baseado no quê? No aluguel de gente. E terceirização é muito diferente. Terceirização de serviço é muito diferente de intermediação de mão de obra. São duas coisas muito diversas. Eu espero que isso esteja na decisão do Supremo, porque foi dito, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, durante o voto que ele proferiu. E
Uma coisa muito combatida durante as discussões que redundaram na Lei 13.467 foi o caráter tutelar do direito do trabalho. Muito foi dito, mas o direito do trabalho ele só tutela o trabalhador. Sim, é por isso que ele é direito do trabalho. É uma coisa meio ilógica. Mesmo que eu falar, o direito do consumidor tutela o consumidor. Ele foi feito para isso. Dentro daquele princípio da igualdade, né, do tratar desigualmente os desiguais, o direito do trabalho ele surgiu para quê? Para proteger, tutelar o trabalhador, para tentar colocá-lo em pé de igualdade com o seu empregador. E o mais duro é a gente ouvir operadores do direito do trabalho falando que tem que acabar mesmo essa tutela. Bem, o que vai ser o conjunto normativo que hoje está aí, como direito do trabalho, se não for tutelar? Bem, desculpa, é direito civil. E alguns ramos do direito civil são tutelares, como, por exemplo, a parte do direito de família. Quando a gente vai falar sobre proteção aos herdeiros, né, alimentando, são eminentemente tutelares. E o que está em curso no Brasil quando a gente fala em direitos sociais? A finalidade é essa mesmo: transformar o direito do trabalho em um ramo do direito civil. Tirar essa característica tutelar do direito do trabalho para que ele seja um direito dos contratos, um ramo, talvez, do direito dos contratos. Quais as estratégias utilizadas? Multiplicação das formas contratuais. É o que batizaram de jornada intermitente. Nome é um negócio interessante, né? Modernização da legislação trabalhista, jornada intermitente. Na Inglaterra, a jornada intermitente chama contrato 0 hora, ponto. Ou seja, sua garantia é nada, é zero. Claro que o legislador brasileiro não vai se inferiorizar em relação ao legislador inglês. Então, ele permite aqui que o trabalhador não trabalhe e ainda fique devendo. Né? Nós temos assim, requintes de crueldade. Segundo, enfraquecimento dos sindicatos, com a sua retirada como fonte central de negociação. A Lei 13.467 ela tenta deslocar do centro de poder negocial, né, dos sindicatos para outros entes, inclusive o próprio trabalhador. Eu lembro que eu estava discutindo isso com o deputado Rogério Marinho, e ele falou, não, mas nós vamos colocar condições. Eu falei, tudo bem, quais são essas condições? Não, primeiro, tem que ter curso superior. Todo mundo tem curso superior, aqui a gente sabe que manda na empresa, né? No Brasil. Eu falei, só tem que ganhar no mínimo R$10 mil. Eu falei, então quer dizer que se eu tenho curso superior e ganho R$10.500, R$11.000, eu posso chegar lá, bater na mesa e falar, esse acordo eu não aceito? Funciona assim? Claro. Eu falei, onde? Me mostre onde funciona assim, porque eu desconheço. Obstaculização ou inibição do acesso à justiça. Essa é uma parte fundamental. O chamado excesso de judicialização, que só é trazido ao debate na Justiça do Trabalho, como se só houvesse processo trabalhista no Brasil. O que eu quis dizer é como se no Brasil só houvesse processo trabalhista, deixa eu corrigir,
gerou até... Agora fala, não, a reforma trabalhista é um sucesso, tanto que diminuiu o número de ações. Bem, se falasse assim, reforma trabalhista no Brasil, tanto que diminuiu o número de descumprimento da legislação trabalhista. Bem, eu seria o primeiro a bater palma. Mas a gente sabe que não é isso que aconteceu. E o objetivo... a forma como isso vem sendo feito é um processo de desumanização do trabalhador. Um processo de retirada da cidadania do ser humano enquanto trabalhador. Ele, como trabalhador, ele tem menos direitos do que como um cidadão não trabalhador. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para ilustrar isso. Os discursos utilizados pelos reformistas. Primeiro, direito do trabalho gera desemprego e menores salários. Eu não sei de onde tiraram isso. Se a gente pegar 10 anos atrás, o Brasil vivia pleno emprego com aquela CLT velha, né? A tiazona de 70 anos, que eles falavam. O trabalhador sabe o que está negociando e é infantilizado pela justiça do trabalho. Ele deve ser emancipado. Isso aqui foi retirado do voto do relator no Senado, o senador Ricardo Ferraz. 3, é mais digno ter um emprego qualquer do que não ter nada. Isso aqui foi dito pelo presidente da República. Ou seja, vale qualquer coisa a ser um desempregado. Aliás, teve um articulista da Veja, eu não me lembro o nome dele, né, e faço questão de não lembrar também, que escreveu um artigo criticando o Ministério Público do Trabalho, falando que a gente atuava contra o trabalhador. Aí eu fui ler o artigo que me mandaram, falar que quando a gente faz operação e resgata trabalhador em condição de escravidão, a gente está prejudicando o trabalhador. Porque ali, pelo menos, ele tinha trabalho. Bem, se ele não ganhava salário, isso aí é detalhe, né? Mas ele estava trabalhando. E nós chegamos lá e tiramos a dignidade desse trabalhador. O Brasil tem 98% das ações trabalhistas no mundo inteiro. Bem, isso aqui já foi demonstrado que não corresponde à verdade. O que assusta é quando um ministro do Supremo Tribunal Federal vai na Inglaterra e fala isso. E a fonte que ele utilizou foi um amigo dele que é dono de empresa. 5. A CLT é uma velha senhora que tem mais de 70 anos. Antes da Lei 13.467, mais de 85% da CLT já tinha sido alterada. E 6. A flexibilização dos direitos trabalhistas ocasiona a criação de empregos e o fim da informalidade. O que aconteceu? Já mais de um ano da vigência da 13.467. O desemprego aumentou agora, no último mês, ele deu uma caída. 130 mil, se eu não me engano, empregos. E eu estava num debate com um economista que defendia a reforma trabalhista, e ele falou, não, mas agora a economia começou a crescer e houve o aumento do desemprego. Falei, peraí, não, desculpa, mas esse discurso é meu. E eu falei isso quando começou, ainda o PL 6787, que deu origem a 13.467, quando eu falava que o que gera emprego não é a flexibilização dos direitos trabalhistas, mas o desenvolvimento econômico. Aliás, não é meu, não, desculpa. Isso aí é de qualquer pessoa que tenha estudado o processo de flexibilização em qualquer país que ele ocorreu. A nossa flexibilização, a reforma trabalhista, ela aconteceu tarde. Por que tarde? Porque em todos os países que ela aconteceu antes, esses países já estão voltando atrás, que viram que não funciona.
Nós fizemos muito tarde. Quando os outros países que fizeram reformas semelhantes já viram que não funciona. A Espanha mesmo, eu estava lendo um dado, professor Javier, que 36% dos trabalhadores espanhóis ganham abaixo de um salário mínimo, por conta das formas alternativas de contratação. A Inglaterra, que impôs uma taxa para ajustamento de ação trabalhista, o Supremo lá da Inglaterra já falou que, a Suprema Corte inglesa falou que é inconstitucional. Outra coisa que aconteceu, o aumento da informalidade. Esse era um dos pontos que mais me batiam nos debates no Congresso. Você está contra os trabalhadores que hoje estão na informalidade. Informalidade é um termo que eu odeio, porque a ilegalidade em qualquer ramo do direito é ilegalidade. No direito do trabalho é informalidade. O que aconteceu depois da 13467? Aumentou a informalidade. Diminuição das negociações coletivas, de uma forma absurda, a diminuição das negociações. Diminuição da massa salarial. Já houve uma redução de 3 pontos, de 2.000 para R$ 1.700 em média o salário de contratação. E a diminuição das demandas trabalhistas, que é um processo que já vem se recuperando, a curva é ascendente e a tendência é que chegue bem próximo. Aliás, hoje, vocês sabem disso muito melhor do que eu, hoje o que era feito em uma ação está sendo feito em 2 ações. Com relação aos princípios que estão inseridos na nossa Constituição, a nossa Constituição é toda centralizada na pessoa humana. A característica da nossa Constituição é a humanidade que está ali prevista. Você pega no artigo 1º, já fala do valor social do trabalho. O princípio da progressividade da proteção social, que está no caput do artigo 7º. É interessante que, se a gente pegar alguns trechos da nossa Constituição, eu estava até vendo um quadrinho num jornal, infelizmente eu esqueci qual foi o jornal e eu não tirei foto, que era um menino chegou para a mãe e falou: mãe, eu sou a favor da valorização do trabalho, da justiça social, da diminuição das desigualdades e da erradicação da pobreza. A mãe deu aquele berço: meu filho é comunista. Falou: não, mãe, isso eu estou repetindo a Constituição, que o professor ensinou. Isso tudo está na Constituição. O princípio da justiça social está lá no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas aí fala: não, essa parte aqui foi toda feita por comunista. Parte da justiça social, esquece aí. Tem que ter a ordem econômica, que o dinheiro é o que faz gerar o país, faz desenvolver. Vamos lá na ordem econômica. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Função social da propriedade está lá. E é interessante quando a gente lê, que fala: não, vocês ficam defendendo essa tal de dignidade do trabalhador, isso tem que ser relativizado. Eu confesso que eu não sei como a gente relativiza dignidade. Me desculpa, mas eu não consigo alcançar como é possível essa relativização da dignidade da pessoa humana. E agora o que aconteceu? Gente, mudou o trem aqui. Esse já foi? A parte do acesso à justiça,
tem hoje a ADI 5766, que foi promovida pelo Procurador-Geral da República, à época, o doutor Rodrigo Janot, a pedido nosso do Ministério Público do Trabalho, e fala sobre a questão da justiça gratuita, que foi extinta na Justiça do Trabalho. É interessante que a Justiça do Trabalho, normalmente, é o desempregado, que ele está na sua maior condição de indignidade e de necessidade, porque não tem como levar o pão para casa, e a ele é negada a justiça gratuita. Trago aqui o exemplo da Inglaterra, né, onde criou-se essa taxa e foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte. Eu vou dar uma corrida que eu já estou falando demais. Um pouco sobre a autonomia funcional da Justiça do Trabalho. Eu falo que, se eu fosse juiz do trabalho, eu teria ódio mortal dessa lei. Porque a lei trata o juiz do trabalho como um incapaz. E, quando eu estou falando incapaz, eu estou falando em alguém que não tem discernimento suficiente para julgar a quem cabe o direito, porque ela retira, ela pelo menos tenta retirar do Poder Judiciário trabalhista a possibilidade de julgar a realidade de uma relação contratual. Por exemplo, quando dificulta a aprovação de súmulas pelos TRTs e pelo TST. Ela não dificulta, acaba com a possibilidade. Eu fui chamado para dar uma palestra no Colé Precor, e o tema era uniformização de jurisprudência pós-reforma trabalhista. Eu peguei e fiz um slide, o tema da palestra. Aí, o segundo slide era o 702, né, da nova redação. Aí eu li, e o terceiro slide era muito obrigado. Falei, acabou a palestra, porque vocês nunca mais vão uniformizar, alterar súmula nenhuma. Claro que eu falei, não, vamos continuar, e falei de outros assuntos também. O artigo 8º, 611-A, restringe o controle jurisdicional das convenções coletivas e acordos coletivos. Fala que só pode analisar as formalidades do contrato coletivo, do acordo, a convenção coletiva. O 442-B, que fala que, no caso da microempresa individual, aliás, o negócio estranho, autônomo exclusivo, eu confesso que eu não consigo entender. É mais ou menos falar que o Ronaldo é um cara careca cabeludo. Veda que o juiz faça a análise do contrato realidade para dizer se há ou não vínculo de emprego. A precificação do sofrimento, que eu, sinceramente, acredito que isso vai cair no Supremo Tribunal Federal, porque a mesma composição que existe hoje, recentemente julgou, na mesma situação, o caso da lei de imprensa, falando que essa precificação é inconstitucional. Aqui é a inspiração, né, da precificação do sofrimento, da modernização da nossa legislação trabalhista. Ela foi inspirada no Código de Hammurabi, que é a legislação que eu conheço mais moderna, né? São só 3.000 anos, gente, que divide o valor do dano moral de acordo com a classe das pessoas, né? E do gênero também, porque ainda temos esse problema no Brasil. As mulheres ganham, em média, 75% do salário dos homens, ou seja, a dor das mulheres vale 75% do valor da dor dos homens. Aqui alguma propaganda rápida sobre o Ministério Público do Trabalho, como que a gente atua. Eu tenho que fazer propaganda da minha firma, né, gente? Como que a gente atua na tentativa de resgate de valores democráticos, principalmente no que tange a possibilidade de uma igualdade no mercado de trabalho. A atuação, para além dessa atuação persecutória, o Ministério Público ele é muito rotulado como aquele que investiga e acusa. Mas existe um outro Ministério Público, aquele que facilita o diálogo social, né, processo de mediação, de arbitragem, e projetos estratégicos de atuação que a gente tem. Trazendo apenas 3 exemplos desta semana, que eu vivi esta semana. Na terça-feira, eu estava em Rio Branco,
E lá em Rio Branco, nós, pela manhã, inauguramos uma filial do Hospital de Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos, com a destinação oriunda de descumprimentos judiciais lá no Acre e em Rondônia. Nós fizemos uma filial do Hospital do Câncer de Barretos lá em Rio Branco, destinação de 31 milhões de reais, equipamentos, por exemplo, equipamento de mamografia, que não existe em hospital nenhum do Brasil. Tanto que, junto com o equipamento, vieram técnicos da GE, esse equipamento, para ensinar os médicos brasileiros a utilizarem. Lá também tem um outro projeto, bem menor, mas com um significado social gigantesco, que é Musicalizando a Juventude, onde nós revertemos indenizações, dano moral coletivo, multas de termos justamente de conduta, para uma ONG que tem lá, que, por meio da música, busca resgatar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. É algo assim, fenomenal. Foi muito emocionante. Você vê que depois de 50 anos a gente chora até em propaganda de sabonete. Mas eu me esvaí em lágrimas ali. E hoje de manhã, eu estava em Goiânia, teve a formatura do curso Cozinha e Voz, que é um curso de qualificação voltado para pessoas trans, homens e mulheres trans. O grupo mais marginalizado que existe, 90% desse grupo estão na marginalização, na prostituição, por absoluta falta de oportunidade, falta de perspectiva de conseguir um emprego digno. E nós damos cursos de poesia, levamos até tabeliões lá para possibilitar o registro do nome social. E é interessante, hoje, lá teve uma mulher trans, que ela foi, no final da cerimônia, ela pegou o microfone e falou: gente, desculpa, mas eu tenho que falar. E começou a falar, falam muito em meritocracia, mas eu quero ver quem teve a vida que eu tive defender a meritocracia. Porque hoje, com 31 anos, que eu consegui ter aquilo que a maioria das pessoas tem quando nasce, que é cidadania. Eu até o dia que eu fui mudar meu nome no cartório, eu pensava em fazer cirurgia de mudança de sexo, de transição, né, que eles chamam. Depois que eu mudei minha certidão de nascimento, e agora eu me chamo Bárbara, eu vi que eu não preciso fazer mudança de sexo para ser quem eu sou. Porque a única coisa que eu queria era dignidade, era respeito. Foi absolutamente maravilhoso. É o que? É a gente dar uma possibilidade de mudança. É a gente poder mudar a vida de alguém. E eu usei lá o exemplo que eu falei para o meu filho, de 14 anos, a gente conversando sobre profissões. Ele falou: pai, a única coisa que eu sei hoje é que eu quero ter sucesso. Eu quero ser um profissional de sucesso. Eu falei: poxa, legal, filho. A gente tem que fazer isso mesmo. Escolha a profissão que você gosta e tenha sucesso. Ele falou: mas o que é sucesso? Pergunta complicada, né? Eu falei: existem várias formas que as pessoas se dizem com sucesso. Por exemplo, a pessoa famosa, né, que é conhecida, pode ser uma pessoa que se considera de sucesso? Sim, mas tem um preço muito alto para isso. A pessoa que ganha muito dinheiro, se ela souber usar o dinheiro, eu acho que sim. E, para mim, a verdadeira pessoa de sucesso, que é a pessoa que pode usar o seu trabalho para mudar a vida de alguém. Para mim, esse é o verdadeiro sucesso. O trabalho não se completa na gente. O trabalho do advogado não se completa apenas com fazer uma petição, fazer uma sustentação oral, mas se completa quando vê o seu cliente com o direito dele satisfeito. Do juiz não se completa com a sentença, mas quando há a pacificação efetiva daquela demanda social. Do procurador, a mesma coisa.
Aí eu trago alguns exemplos que eu vou passar muito rápido, né, de campanhas do Ministério Público do Trabalho. Né, tem o do Cozinha em Voz, Pacto pela Inclusão de Pessoas Jovens Negros e Negras no Mercado de Trabalho, campanha contra o preconceito de opção religiosa, que é o que nós temos muito forte no Brasil ainda. Eu vou pular esse aqui, que eu já falei muito sobre parte de cidadania, tudo, e vou para o final, que é essa frase que eu queria deixar para vocês como reflexão. Em sua vida de menino ou menina pobre, o que conhece para querer? A falta de ensino público de qualidade retira a oportunidade de escolher. Não há o que alcançar quando não se sabe o que a sociedade nos oferece. Essa frase foi dita pela mais nova procuradora do trabalho, tomou posse segunda-feira, doutora Juliana Beraldo Mafra. Ela, com 15 anos, foi trabalhar como empregada doméstica. A mãe dela, uma pessoa extremamente humilde, era costureira, não queria que a filha fosse trabalhar. E o que ela fez para que a filha não trabalhasse? Ela foi na patroa dela e falou: se a senhora manter minha filha trabalhando, eu vou denunciar a senhora. Essa colega, a Juliana, ela falou muito sobre essa questão da meritocracia, que muita gente fala, e ela coloca isso. A essas crianças, como ela foi, como tantos foram, tantos são, que direito elas têm de sonhar? Nenhum. Por quê? Porque elas não sabem o que a vida pode oferecer. Gente, é isso. Muito obrigado a vocês.